E se eu te dissesse que a Rússia pode estar desenvolvendo um programa ultra-secreto para criar super-soldados de verdade? Um projeto tão avançado que poderia transformar completamente o campo de batalha e tornar qualquer exército inimigo obsoleto. Eu sei, parece coisa de ficção científica. Capítulo 1. O Capitão América da vida real está sendo criado nesse momento? Você lembra do Capitão América da Marvel? Steve Rogers era um soldado comum até receber um soro experimental que o transformou em um super-humano, com força sobre-humana, resistência extrema e habilidades que nenhuma pessoa normal teria. Mas e se eu te disser que a Rússia está tentando transformar essa fantasia em realidade? Durante décadas, a ideia de criar super-soldados foi considerada impossível, mas avanços na engenharia genética e na biotecnologia estão tornando esse conceito assustadoramente real. De acordo com documentos e relatos de ex-militares russos, Putin está financiando laboratórios secretos para testar modificações genéticas em soldados, buscando criar um exército de combatentes superiores em todos os aspectos, mais fortes, mais rápidos, mais resistentes e, o mais assustador, completamente leais ao Estado. A base desse experimento estaria em uma tecnologia chamada CRISPR, que permite editar o DNA humano. Com essa ferramenta, cientistas podem modificar genes específicos para aumentar a musculatura, melhorar a capacidade pulmonar e até reduzir a necessidade de sono. Imagine um soldado que pode correr sem se cansar, sobreviver em ambientes extremos e resistir a ferimentos que seriam fatais para uma pessoa comum. Isso já não é mais apenas ficção científica. Mas as mudanças não param por aí. A Rússia também estaria experimentando substâncias químicas e drogas avançadas para aumentar as capacidades físicas e mentais dos soldados. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas já faziam testes com metanfetamina para manter seus soldados acordados por dias. Agora, a Rússia está indo além, criando compostos que aumentam a agressividade, reduzem a sensação de dor e até aceleram a cicatrização de ferimentos. Mas há uma parte ainda mais sombria nessa história. Alguns especialistas acreditam que os russos também estão testando modificações cerebrais para criar soldados programáveis, que obedecem comandos sem questionar. Com a combinação de inteligência artificial e neurotecnologia, a ideia seria desenvolver um sistema onde um soldado pudesse ser controlado remotamente, recebendo ordens diretas no cérebro através de implantes neurais. Isso criaria um exército de combatentes sem medo, sem dúvida e sem hesitação. E o mais impressionante é que esse projeto pode já estar sendo testado. Nos últimos anos, surgiram relatos de soldados russos que demonstraram resistência acima do normal em combate, lutando mesmo após ferimentos graves. Algumas dessas histórias vieram do conflito na Ucrânia, onde tropas russas teriam continuado avançando mesmo sob fogo intenso, em condições que normalmente fariam qualquer soldado recuar. Seriam esses os primeiros experimentos em campo dos supersoldados russos? Mas os planos de Putin não terminam por aí. A Rússia pode estar tentando cruzar o limite da engenharia genética, testando modificações que seriam impensáveis para a ética ocidental. Alguns cientistas acreditam que a manipulação genética pode ir além do fortalecimento físico e chegar a níveis jamais imaginados. Maior longevidade, resistência a doenças e até aprimoramento da visão e da audição. Agora imagine um mundo onde um exército inteiro é composto por soldados que não precisam dormir, que não sentem dor e que obedecem sem questionar. Isso não mudaria apenas as guerras, mas também a política global. O Ocidente estaria indefeso contra um exército de super-humanos criados pela Rússia, e qualquer resistência seria rapidamente eliminada. E tem mais. Informações vazadas indicam que a China pode estar envolvida nesses experimentos. Enquanto a Rússia foca na modificação genética para criar soldados mais poderosos, a China estaria desenvolvendo tecnologias de aprimoramento cibernético, como exoesqueletos e implantes neurais que conectam soldados diretamente a sistemas de inteligência artificial. Imagine um exército onde cada soldado tem força sobre-humana e é coordenado por um único comando centralizado. Capítulo 2. Como eles seriam usados na guerra? Se a Rússia e a China realmente estiverem desenvolvendo super soldados, a grande questão é:
Como eles usariam essa força para mudar o equilíbrio de poder global? O que acontece quando um país possui um exército de combatentes geneticamente modificados e controlados por inteligência artificial, enquanto seus inimigos ainda dependem de soldados humanos comuns? A resposta é simples: dominação absoluta. Com um exército de supersoldados, a Rússia não precisaria mais temer a OTAN ou os Estados Unidos. Imagine uma invasão relâmpago, onde tropas geneticamente aprimoradas avançam pelo território inimigo sem parar, sem precisar dormir ou se alimentar como um exército convencional. Esses soldados poderiam operar em temperaturas extremas, atravessar terrenos inóspitos e continuar lutando mesmo após sofrer ferimentos graves. A Rússia poderia tomar a Europa Oriental em poucos dias, sem que as forças da OTAN tivessem tempo de reagir. Enquanto isso, a China usaria sua própria versão dos supersoldados de uma maneira diferente. Enquanto a Rússia foca em aprimoramentos biológicos, a China está investindo pesado em tecnologias cibernéticas e inteligência artificial. Exoesqueletos que aumentam a força e resistência dos soldados já estão sendo testados, e há rumores de que cientistas chineses estão trabalhando em interfaces neurais que conectam diretamente os soldados à rede de comando digital. Isso significa que, em um cenário de guerra, os combatentes chineses poderiam receber ordens diretamente em seus cérebros, respondendo com velocidade sobre-humana e se movendo como uma unidade perfeita, quase como enxames de máquinas programadas para vencer. Essa fusão entre biotecnologia e inteligência artificial criaria um exército que nunca hesita, nunca questiona e nunca se rende. As batalhas não seriam mais decididas por estratégia ou treinamento militar, mas sim por quem tem o melhor controle sobre suas tropas geneticamente e tecnologicamente aprimoradas. Enquanto o Ocidente ainda discute ética e moralidade sobre o uso da engenharia genética na guerra, Rússia e China podem estar silenciosamente criando a próxima geração de combatentes, que estarão prontos para agir antes que o resto do mundo perceba o que está acontecendo. E o mais assustador, essa tecnologia não se limitaria apenas aos campos de batalha. Governos totalitários poderiam usar esses experimentos para criar forças policiais de super-humanos que jamais se rebelariam contra o sistema. Imagine um estado onde todas as forças de segurança são compostas por agentes geneticamente alterados, que obedecem sem questionar, são imunes à dor e podem identificar qualquer ameaça em questão de segundos. Protestos seriam esmagados antes mesmo de começarem. Qualquer oposição seria eliminada sem esforço e a população viveria sob vigilância permanente de soldados que não podem ser comprados, corrompidos ou influenciados. Além disso, esses soldados poderiam ser enviados em operações secretas para eliminar alvos importantes sem deixar rastros. Eles não precisariam de grandes equipes, helicópteros ou armamentos pesados. Bastaria um pequeno grupo de combatentes geneticamente modificados para entrar em território inimigo, eliminar um líder político ou militar e desaparecer sem que ninguém soubesse quem foi o responsável. Isso mudaria completamente o conceito de guerra, tornando qualquer país vulnerável a ataques cirúrgicos e invisíveis. Agora imagine um futuro onde esses experimentos são levados ainda mais longe. E se a Rússia e a China começarem a explorar formas de prolongar drasticamente a vida desses supersoldados? Combinando engenharia genética com nanotecnologia, poderiam criar combatentes que envelhecem mais devagar, são praticamente imortais no campo de batalha e podem lutar por décadas sem perder suas habilidades. Esse tipo de soldado não precisaria de treinamento constante, não teria desgaste físico ao longo dos anos e poderia se tornar uma força permanente, sempre pronta para entrar em combate. A pergunta que fica é: será que essa revolução militar já está acontecendo e o resto do mundo ainda não percebeu? O que realmente está sendo desenvolvido em laboratórios secretos na Rússia e na China, longe dos olhos do Ocidente? Será que estamos diante de uma nova corrida armamentista, onde a arma mais poderosa não são bombas nucleares, mas seres humanos modificados? Se esse programa realmente existir e der certo, o mundo pode estar à beira da maior revolução militar da história. Tudo isso é apenas uma teoria,
Ou já estamos vendo os primeiros indícios dessa nova era de guerra biotecnológica? Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou continuar desvendando os segredos das potências mundiais e os experimentos que podem mudar o futuro da humanidade. Sorria, você está sendo manipulado.